eu sou um sonhador aí, como tantos brasileiros, né, que queriam buscar algo mais na vida, porque morar nos Estados Unidos sabendo espanhol é uma vantagem enorme. O caminho certo, ele começa por aquilo que poucos empresários brasileiros gostam de fazer, que é pesquisa de mercado. Você não vai chegar ensinando nada para ninguém. Você vai chegar para aprender muito. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos. Hoje tenho aqui um convidado especial que veio especialmente lá do Texas para vir gravar comigo aqui nessa segunda-feira de maio, 1º de maio. A gente sempre grava antes, né? E eu gosto de sempre colocar a data para saber em que contexto, em que época a gente está gravando, mesmo que você venha assistir esse vídeo e com certeza mais à frente, porque quando a gente for lançar esse episódio no ar, vai ser mais à frente, mas para você saber o contexto que a gente está falando e a época exata. Então hoje é 1º de maio, dia do trabalho, feriado no Brasil, mas não aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, estou muito honrado, feliz, por primeiro a gente conseguir ter encaixado, que a agenda desse homem é difícil, tá? Não é fácil não. Muito corrido, muitos compromissos, e eu aproveitei ele vindo aqui na Flórida para marcar esse podcast, gravando aqui com ele hoje. Então é o Antônio Miranda que eu estou falando. Muito obrigado, Antônio, primeiro por você ter aceito o convite de estar aqui hoje conosco, gravando aqui o podcast Management. Seja muito bem-vindo, sinta-se desde já bem recebido aqui, como dizem os baianos, cariocas, paulistas, enfim, capixabas que eu sou também. Sinta-se em casa, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Abel. Estou muito feliz de estar aqui com você, de te rever, um grande amigo, um profissional que eu admiro muito. Recíproco, meu amigo. Espero que esse seu canal aqui cresça muito, que gere bons negócios para vocês, que esse conteúdo também agregue valor para os seus seguidores, seus alunos, né? E vamos bater um papo aqui sobre essa experiência, essa jornada que tem sido empreender nos Estados Unidos, né? Exatamente. Eu sempre pergunto, Antônio, para começar, um bate-papo mesmo, né? A gente vai falar de administração, gestão, empreendedorismo, né? As dores, os êxitos, os desafios, as oportunidades, as ameaças que um empreendedor tem aqui nos Estados Unidos. Um empreendedor brasileiro, você que está nos assistindo aqui, grande parte da nossa audiência são alunos, são pessoas que estão lá no Brasil que têm interesse de vir para os Estados Unidos, e são brasileiros que também estão aqui nos Estados Unidos empreendendo, administrando seus negócios e querendo, obviamente, buscando sempre informações para poder crescer e ir para um próximo level. Quem é o Antônio Miranda? Como é que você se definiria? Explica para a gente aí. Conta um pouquinho da sua história, do seu background, de onde é o Antônio, de que lugar do Brasil, enfim, conta um pouquinho. Eu sempre gosto e faço essa pergunta para os meus convidados, conhecer um pouquinho, não só entrar direto na parte técnica do assunto, que é o objetivo do nosso podcast, mas também o lado humano, sabe? Entender um pouco da pessoa que está vindo aqui, saber um pouquinho mais da sua história, do seu background. Então eu sempre faço essa pergunta, que é meio que tradicional. Quem é Antônio Miranda? Obrigado, Abel. Bom, eu sou um sonhador aí, como tantos brasileiros, né, que queriam buscar algo mais na vida, né? Sempre tive muita curiosidade de sair pelo mundo, de querer ver coisas diferentes. Eu sou de São Paulo, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lins, mas eu mudei para São Paulo com 6 meses de idade, né? Mas adoro a cultura do interior, né? A música sertaneja, o rodeio, o churrasco, né? Isso daí, a minha família, quando eu vou lá, a gente tem momentos ótimos. E eu sempre tive também o interesse de conhecer lugares, conhecer pessoas, né? Desde muito jovem, fazendo inglês, e eu sempre queria falar com pessoas em inglês. E um dia eu vim aqui para os Estados Unidos, né? A famosa viagem dos 15 anos, 16 anos da Disney, e eu fiquei apaixonado por esse país, né? E quando voltei, eu falei para meus pais, olha, um dia eu quero morar nos Estados Unidos. Que bacana. Né? Na primeira viagem você já teve essa primeira viagem, visão. né? E assim... E quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Fui com o pessoal do colégio, foi uma viagem divertidíssima. Mas eu fiquei, assim, apaixonado pelo fato de eu conseguir me comunicar. Eu era o único do grupo
da escola Que já lá, falavam inglês que não fluente. falavam inglês fluente, mas eu Mas conseguia comunicava. conversar, Ok. né? E ninguém estava conversando e eu estava conversando. Então eu estava lá Que na Disney, bacana. na fila, eu ficava puxando assunto com qualquer pessoa, né? Porque eu queria Bacana. conversar. No hotel eu queria conversar, e aí eu falei, puxa vida, eu adorei esse lugar, né? Imagina, só Miami e Orlando, não conhecia nada, né? Só Flórida. Só Flórida que, né? Dizem que nem é tão Estados Unidos assim, né? Mas E que ano foi isso? isso foi em 1996. 96. 96. E eu voltei para o Brasil, eu falei, olha, eu quero voltar para lá, né? Então, eu fiquei lá buzinando na cabeça dos meus pais até que eles aceitaram que eu viesse fazer um intercâmbio aqui, né? De último ano do curso colegial, que chamava lá na Fosse época, o né? equivalente à high school aqui, né? Né? E Ensino aí entrei no médio, né? ensino médio, né? Entrei no programa, fui aceito e cheguei aqui em 97, um ano depois, para fazer esse intercâmbio, né? Primeiro, conseguiram uma escola e uma família perto de Tampa, uma cidade chamada Bradenton, que eu adoro também, um lugar muito bonito, perto ali de Sarasota. E nesse lugar aí eu fiquei metade do ano letivo, né? Bacana. Olha só que curioso. Eu fiz um intercâmbio, fiquei também em Bradenton pelo IAGES International. Então, era esse programa aí. Você tá de brinca? Eu fiz em 1992. Eu Olha fiz só só que que para a curioso. escola, para a escola não de inglês, Que né? curioso. Eu fiz de inglês, 1992. E eu fiz pelo IASEG, mas era Que para ter bacana. ido para uma família. Eles não conseguiram família, aí tiveram que mandar a gente para esse lugar aí. Que bacana. Que eu Dá até um adorei. abraço, professora Consuelo e a Gladys, que eram, não, até hoje, são os franqueados do IAGES lá no Espírito Santo. Então, um abraço. Se assistir esse vídeo, sinto-se abraçados aí. São, na época, elas que organizaram, né? E eu lembro que Nós viemos. para uns 15 rapazes, eles não conseguiram casas. Por isso que mandaram esses 15 rapazes, entre eles eu, para esse lugar em Breno, que era uma academia de tênis que chamava Nick Bollettieri. E a gente ia numa escola privada que chamava-se Bradenton Academy. Ok. Então foi assim, muito além da expectativa, Que porque era uma bacana. escola privada, onde iam os jovens futuros tenistas número 1, 2, 3, 10 do mundo. Que legal. E eu estudava com esse. Eu lembro lá que bacana. uma vez eu vi o Guga Kirten lá treinando, o Marcelo Rios. Foi assim, maravilhoso. Aí depois de 6 meses eles falaram, agora vai acabar a mamata de vocês, vocês vão para uma escola normal, para uma família normal. Eu falei, puxa vida, tá tão bom aqui. E aí eu acabei indo para Filadélfia, né? E lá que eu vi como os Estados Unidos não é tão tranquilo, né? O frio, a cultura mais rígida, né? As pessoas não tão carinhosas, digamos assim. Mas foi uma experiência fabulosa que me agregou muito na bacana. vida. Por isso que é bom perguntar, saber um pouco também da história, para ver, às vezes, né? Coisa similar. Eu, na época que eu fiz pelo IAGES e também, mas eu fiquei em Sarasota, numa família. Sim. E a escola era Bradenton High School, que a gente fazia o programa nessa high school. Não, nem sei. É uma cidade muito, muito bonita, uma região bonita, né? Uma região bacana. Eu acho que na época eles deviam ter algum convênio, com certeza. Eles tinham que esse convênio. Eles tinham uma escola dentro dessa academia de tênis, que hoje se chama IMG, é um centro de excelência desportiva para jovens aqui dos Estados Unidos. E eu estava lá e adorei. E quanto tempo você ficou no total? Fiquei 1 ano. Um ano? Um ano. Ok. Depois eu voltei para o Brasil e foi interessante porque nesse período que eu estive na segunda parte do intercâmbio na Filadélfia, eu fui morar com uma família que a minha mãe americana ela era diretora de uma empresa enorme aqui dos Estados Unidos, que é a Comcast. Sim, de cabo, né? De TV a cabo, internet. Isso. E eles... E eu achei muito legal a vida dela, assim, né? De pessoa de negócios. Um dia ela falou assim para mim, você quer ir ver um jogo da NBA? E aí eu falei, claro, eu adoraria ver um jogo da NBA. Então, vai ter um jogo aqui, eu trouxe uns ingressos aqui da minha empresa para vocês. Aí eu falei, tá bom, maravilhoso, vamos lá, né? Então, aí eu cheguei lá com a expectativa de que a gente ia sentar assim na arquibancada lá. Não, ela me levou no camarote VIP da Comcast, que é a patrocinadora da Arena de Filadélfia. E do meu lado estava sentado o dono do time. Que bacana. Aí eu falei, puxa vida, essa coisa de business
eu acho que é para mim, né? Isso você tinha... Eu tinha 17, Muito 18 novo, anos, bem- né? bem E voltei jovem, para o Brasil, né? O meu grande sonho era ser jornalista esportivo. Mas eu voltei para o Brasil e falei, não, agora eu quero ser pessoa de negócios. Mudou seu, É. vamos dizer, a sua mentalidade, né? O seu Exatamente. objetivo. Exatamente. E aí você estudou no Brasil, então? E aí Você eu fez voltei para o Isso. Brasil, eu entrei no curso de administração lá da Universidade de São Paulo, Ok. fiquei lá, né, fiz o curso todo lá durante 5 anos. Durante 1 ano eu consegui fazer um estágio profissional na Colômbia, que também hoje eu agradeço a Deus que eu fiz isso, porque morar nos Estados Unidos sabendo espanhol é uma vantagem enorme. Imagino. Né? Eu não falo espanhol. Entendo um pouco, que é muito similar com o português, mas eu não me comunico. Não, entendeu? Pra você ter uma Com ideia, espanhol. 90% da minha comunicação aqui é em espanhol, né? Com os meus clientes. Que coisa, né? Na Flórida, então, aqui... Na Flórida eu acho que é 100%. O que eu acho engraçado, né, Antônio, que aqui a língua oficial é o inglês. Mas você já reparou que os documentos oficiais do IRS, documentos... O IRS é a Receita Federal Americana, né? Para quem é uma inicial de Internal Revenue Service. Documentos do governo, eles vêm a primeira página em inglês e no verso em espanhol. Curioso, né? Não, até os produtos vêm em inglês e espanhol. Exatamente, né? curioso. Às vezes francês, por causa que são vendidos no Canadá. Mas então, tipo assim, a pessoa que fala espanhol... Tem até uma dica aí para os seus seguidores aqui. Aprendam espanhol também, né? Porque vai dar uma abertura grande para quem quer fazer negócios aqui. Eu tenho um dado que eu vou compartilhar com você, não sei se você está ciente. A comunidade hispana, né? Hispânica, que são as pessoas de origem de países que falam, né, o espanhol. Sim. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, dessa comunidade, né, dessas pessoas que residem nos Estados Unidos, é 2 vezes o PIB do Brasil. Você sabia disso? Sim. Quer dizer, como se fosse 2 Brasis dentro, economicamente falando, de pessoas com poder de compra e de movimentação dentro dos Estados Unidos. Olha só que mercado, é né? enorme. Hoje eu ajudando as empresas a venderem seus produtos aqui, quase sempre eu digo a elas, olha, comece pelo mercado hispano, né? Hispano também inclui o brasileiro, né? O jeito que a imigração nos define aqui, o brasileiro entra no balaio dos hispanos. A gente não gosta né, dessa classificação, mas os latino-americanos, e nós estamos aí, eles têm um comportamento totalmente diferente do anglo-americano, né, que em termos de compras, de produtos, de sabores, e para nós é muito mais fácil começar pelo lado hispano do mercado. E, Antônio, acaba, como você disse, dando dica aí para o nosso telespectador, nosso seguidor, as pessoas que acompanham o nosso podcast, estude o espanhol. Sim. Que fica sendo um diferencial, né? Um ponto a mais na carreira profissional daquela pessoa, extremamente levando importante. em consideração, não sei se você vai concordar comigo, que o americano ele não fala outro idioma. A maior parte deles não fala outro idioma, né? Você vê, quando eu estive aqui em 97, né, era muito mais separado. Americano, anglo, só falava inglês. Hispânico, poucos falavam, né, espanhol como é hoje. Mas hoje o bilíngue está aumentando. É enorme. As pessoas falam inglês e espanhol. O hispano aqui, ele fala o inglês perfeito. Que também tem os filhos, né? Exato, já são terceiras gerações e cada estado é de um jeito. O hispano da Califórnia é de um jeito, do Texas é outro, da Flórida é outro, de Chicago é outro. Mas esses são os 5 bolsões aí. Mas, para terminar, né? Então eu terminei a faculdade, trabalhei em algumas multinacionais do Brasil e em 2014, mais ou menos, eu recebi um convite de uma empresa para vir cuidar brasileira, para vir cuidar da expansão dela aqui. E depois de alguns anos eu saí dessa empresa e hoje, né, ajudo algumas empresas grandes latino-americanas a começar os negócios aqui nos Estados Unidos. E quando você diz que você ajuda, qual que é a sua área, foco, né? Qual que é a sua meu foco é marketing e vendas. Okay. É o que eu costumo dizer para as pessoas, né? Vir aqui cuidar do back-office, tá cheio de excelentes profissionais como você, né? Que vão cuidar disso para você.
Mas o grande desafio de qualquer empresa que chega nos Estados Unidos é gerar receita, vender, Verdade. né? Captar clientes. E isso, às vezes, o empresário brasileiro ele deixa em segundo plano, porque a nossa cultura é tanto de resolver a burocracia brasileira, né? Então a gente se preocupa Já tem um muito, mindset de... se preocupa como é que eu vou abrir empresa, o advogado de imigração, e aí imposto, né? o Como que é o imposto, como é imposto? que faz? E tem muita gente que vende isso aí, Sim. né? E o que eu digo para eles, olha, esquece isso aí por enquanto, vamos saber quem vai comprar o que você vende, vamos saber se o que você vende faz sentido aqui, vamos saber se você vai ser competitivo. É isso que vai dar a longevidade para essas empresas, né? Não é... Porque você sabe, né? Abrir empresa aqui tem que ter um especialista por trás? Sim. Recomendo. Inclusive o Abel é um grande especialista. Mas o desafio não vai estar aí. O desafio vai estar em você entregar o seu produto, o seu serviço para alguém que vai ver valor nele, que vai estar disposto a pagar para ele e que vai continuar comprando e vai estar fazendo, né, as indicações para outros também comprarem. Então, é isso que eu tenho me dedicado. E você atua com pesquisa de mercado, correto? O passo a passo, né? Eu vou te falar o que o empresário faz que não dá Sim, certo e depois o que quem faz... Isso é ótimo e bastante elucidativa. Quem faz o certo, né? Que eu costumo dizer, existe o caminho certo, existe o caminho fácil, né? O caminho fácil nos Estados Unidos quase nunca funciona. Não sei se você já percebeu, né? Se você quer tomar um atalho nos Estados Unidos, algum problema você vai ter, né? E a gente aqui, quando chega, tem um monte de gente querendo te vender o caminho fácil, que não, me manda um container que eu vendo para você, que nós vamos resolver o seu produto aí, que tá tudo em português, né? Não está pronto, a gente manda para mim que eu tenho um distribuidor que é meu amigo, não sei o que, você manda o container, depois você não vê mais a cor do dinheiro, não vende nada, tem que pagar o imposto, o produto tem que pagar o warehouse para armazenar, tem que pagar o warehouse. O Robson Graneiro teve aqui, né? Eu vi a entrevista dele. Esteve aqui. O Robson teve uma época lá que a empresa dele era um cemitério de produtos brasileiros que não girava. Ele, né? Comentou várias dores, né? Ele foi bem para que você que está nos assistindo depois volta no episódio, né, anterior do Robson Graneiro, onde ele também conta aí a experiência dele, os acertos, os erros, né, o aprendizado. Uma jornada, como você falou, uma jornada. Mas é isso. Isso é como você definiu muito bem, um lado fácil, né? É um lado fácil, é um caminho amigo, fácil. Às vezes o cara fala assim, eu tenho um amigo aí nos Estados Unidos, conheci ele no bar, e ele falou que pode pegar o seu produto e distribuir. Sim. Ou senão é o seguinte, eu tenho um primo, Antônio, que mora lá em Boston, e eu tenho uma empresa aqui, distribuidora, eu liguei pro meu primo vai arrumar uns clientes para mim. Aí eu mando o produto. Funciona, Antônio? Sim. Não funciona. E a versão moderna do primo é o YouTuber, né? Que tá cheio de YouTuber. Aí que faz um desserviço enorme, né? De vender informação, ilusão. Eu recebi vários casos, né, de empresas que foram em YouTubers. E eu não falo mal porque é YouTuber. Eu tenho meu canal no YouTube que faz algum tempo já que eu não falo nada lá por falta de tempo. Até esse programa também é no YouTube, mas tem que saber separar, né? Vamos dizer assim, o joio do trigo. Não, e é um tipo de perfil, né, de profissional que ele te oferece de A a Z, né? Então, é aquela coisa, né? Quem quer ser bom em tudo, não acaba sendo bom em nada. Exatamente. Né? Então, o que eu costumo dizer para esses empresários, olha, se o cara está te oferecendo casa, se o cara está te oferecendo investimento, visto, carro, e ele também vai vender o seu produto, será? Você contrataria alguém assim para sua empresa no Brasil? Acho que não, né? Não, ainda mais aqui nos Estados Unidos, né, Antônio? Que é como se fosse cada um no seu quadrado, né? Tem licença para cada tipo de atividade que a gente exerce aqui nesse país. Exatamente. Então, é importante o que você está falando, procurar profissionais licenciados, ver qual é a experiência naquele setor. Dedicados a uma coisa. Isso. Né? Então, especializados né? Naquela área que ele está militando, trabalhando ali. Exatamente. E, de fato,
você levantou um ponto que realmente a gente encontra pessoas que ele é corretor de imóveis, ele também vende carro, ele vende seguro, ele vende... É de se pensar. É o que você falou. Será que você contrataria isso? Será que você contrataria no Brasil? Né? Né? E nós fomos... todo mundo aqui tem uma história de um brasileiro que passou a perna no outro. Né? Então, eu comecei a me especializar nessa parte. Olha, você quer trazer a sua empresa aqui? O caminho fácil é esse que eu te falei. Fala lá com o youtuber, com o primo do amigo, com o tio, manda um container de produto e esse negócio vai ficar encalhado aqui se entrar nos Estados Unidos porque você não soube fazer as licenças, esse é o caminho fácil, né? E vão te vender o Eldorado americano que não vai chegar nunca e você depois vai falar que os Estados Unidos não é um lugar para fazer negócios, que não vale a pena. Vai frustrar toda a expectativa, né? Só perdeu tempo e dinheiro. Né? Esse é o caminho fácil. Né? O caminho certo, o caminho correto, qual que é? Fazer as coisas do jeito que os americanos fazem. No Brasil, quantas e quantas empresas a gente não conhece que, meu pai começou a empresa lá no fundo do quintal e foi testando, foi conseguindo, foi e tal, e hoje tem uma empresa grande. Aqui, cada vez menos a gente escuta esse tipo de história. Por quê? Porque o nível de competitividade é tão alto que não dá para a empresinha pequenininha, né, tentar competir e entrar. Né? Muita gente fala assim para mim, Antônio, eu ouvi dizer que você botou alguns produtos no Walmart, no H-E-B, não sei aonde, você me ajuda também? Eu falei, eu te ajudo, eu posso, né, fazer o seu produto chegar lá também. Mas você está disposto a fazer a lição de casa? Né? Você está disposto a percorrer tudo que o Walmart vai te pedir? Tem todo um procedimento, um planejamento, né? Exatamente. Né? Então, o caminho certo, ele começa por aquilo que poucos empresários brasileiros gostam de fazer, que é pesquisa de mercado. Maravilha. Né? O empresário brasileiro, ele tem uma frase que mata a empresa dele nos Estados Unidos, no Brasil dá certo assim, então eu tenho confiança de que nos Estados Unidos também vai dar certo. Vou repetir uma fórmula que deu certo no Brasil. Da minha experiência, eu sou líder no Brasil. Se no Brasil eu consigo fazer, não é possível que num país de primeiro mundo eu também não consigo fazer. Quantas vezes você já escutou isso? Né? E tem vários casos de empresários que fizeram investimentos vultosos pensando dessa maneira e que quebraram a cara. Tem vários, não vamos citar até por questões éticas, mas é só fazer um Google, você vai ver vários exemplos, né? Pesquisa lá no Google, empresas brasileiras de nome, empresas grandes que vieram aqui com esse pensamento e que infelizmente não lograram êxito nas suas estratégias, né? O que é bastante triste, mas ao mesmo tempo um aprendizado. Aprendizado. Correto? Né? E também o aprendizado é aquele que te der muitas facilidades, toma cuidado. Isso. Né? Não vai por aí. O canto da sereia é o pior que pode acontecer para você. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Já ouviu essa? Exatamente. Então, o primeiro passo, o pessoal pergunta, mas o que eu faço então? Então, primeiro você tem que entender onde você vai chegar. E é para isso que você precisa da pesquisa de mercado. Aí eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala em pesquisa, tá? Você sabe que eu tenho experiência em estruturação de negócio, parte financeira. Você falou, cada um no seu quadrado. Exato. Eu não faço, nunca trabalhei com... Já tive acesso a informações. Quando você fala de uma pesquisa de um empresário médio, não é grande, mas também não é pequeno. Sei lá, vai investir 2 milhões de dólares. Não sei se é pequeno para os Estados Unidos, mas para o Brasil seria um empresário nível médio, né? Para os Estados Unidos é pequeno. Aqui nos Estados Unidos até 27 milhões de dólares por ano é small business, né? Segundo o IRS, porque tem várias classificações. Como eu sigo muito essa parte fiscal, eu acabo seguindo a tendência do IRS. Quando você fala de pesquisa para esse público, Antônio, a pesquisa, porque a gente sabe que pesquisa tem a ver com metodologia, correto? Sim. Você tem dados primários e tem dados secundários. Exato. O que seria mais adequado? Ou cada caso é um caso? Como que você exploraria um pouco a respeito disso? Quase sempre as pessoas acham que pesquisa é eu botar alguém lá na rua
Que seria uma pesquisa primária, Que né? seria a pesquisa de dados de primários. dados primários. O que Você é o vai- dado primário? Isso, Eu coleto o dado. Isso. Produz, né, o dado. Quando eu coleto o dado, eu preciso de gente, eu preciso de um iPad, eu preciso de um sistema, isso custa caro. Sim. Não é barato fazer uma pesquisa de dados primários nos Estados Unidos. Por quê? Porque você precisa de gente e mão de obra que a gente sabe que é o fator, é o recurso mais caro que tem. Então, a primeira pesquisa que eu quase sempre recomendo, tá? E isso tudo que eu estou falando, quem quiser mais detalhes, entra no site lá, que inclusive o Abel é nosso Sim, parceiro. depois a gente coloca, fala o site, o nosso editor vai colocar né, o ibinsiders.com, ibinsiders, em B é de International Business Insiders.com. Maravilha. Que eu tenho essa consultoria junto com o Manuel Suete, com a Paola, né, e parceiros como você e outras pessoas confiáveis aqui, né, da nossa comunidade. Esse primeiro passo é a pesquisa. E o que é? Que tipo de pesquisa? Isso, quanto custa? Como funciona? Exato, né? isso Que é a pergunta que eu recebo sempre. A primeira fase, o que eu recomendo sempre é faça aquela pesquisa para ter uma ideia inicial. Você não precisa, se você vende canecas, você não precisa ir saber se naquele ponto de venda específico de Chicago, quantas canecas aquela senhora vende por ano. Você não precisa saber isso. Uhum. Você precisa saber o quê? Será que o mercado de canecas está crescendo? Será que a minha caneca é competitiva versus a caneca que vem da China? Será que eu vou ter preço? Será que a minha caneca pode entrar nos Estados Unidos? Será que é o meu... Eu estou te dando um exemplo de coisa que já aconteceu com a gente, tá? Maravilha. O jeito de fazer a cerâmica no Brasil, às vezes tem um componente químico que não é permitido nos Estados Unidos. Né? Então, assim, essa é uma pesquisa que se chama dados secundários. Uhum. Por que dados secundários? Esses dados já estão aí. Eu só preciso de alguém com conhecimento de metodologia para saber quais perguntas fazer e como buscar essas respostas. Então, a gente tem um template básico que as empresas devem seguir e a gente vai respondendo essas perguntas. Essa é a famosa pesquisa nos Estados Unidos que eles chamam de Desk Research, pesquisa de mesa. Sim. Eu faço aqui da minha mesa a pesquisa. De vez em quando, a gente gosta de colocar nessa pesquisa algumas informações que não estão muito disponíveis. Mas ela tem um caráter exploratório. Exploratório. Okay. É assim, vale a pena ir ou não? Como se fosse um pre-check. Vale a pena. Né? Vale a pena. O mercado está crescendo, meu produto pode entrar, eu acho que o meu preço está competitivo, pode ser que eu consiga identificar um nicho que está mal atendido. Isso tudo a gente consegue pegar nessa pesquisa. Maravilha. Pagando, para dar uma ordem de grandeza, mais ou menos 3, 5, 7 mil dólares, mais dependendo ou menos o valor médio de uma pesquisa da quantidade convenhamos, dependendo do investimento, não é nada. Tem gente, quantos casos a gente conhece aqui de 10 milhões de dólares e não fizeram a pesquisa e perderam 10 milhões de dólares. Então você que está aí, empresário, quer investir nos Estados Unidos, vou economizar, economia burra. Pesquisa e informação. Informação vai ajudar você a tomar a decisão. Porque se a pesquisa já sinalizar, você está deixando de perder, às vezes, milhares ou milhões de dólares por ter economizado, entre aspas, 5, 6, 7 mil, whatever. É muito pouco. É muito pouco, não entendeu, é nada. Antônio? É muito pouco 0,001% em relação ao tamanho de um projeto. E o que, né, o meu grande esforço é explicar para esse empresário brasileiro, olha, dá um passo atrás, tira os seus preconceitos de como é que vai ser o negócio aí. Tem essa oportunidade para aprender do zero, entre aspas. Sim. Tá? Então, você receber uma pesquisa que fala, olha, a caneca branca não vende, a azul vende mais, quanto vale essa informação? Bastante. Né? A caneca de 200 ml não pode entrar, a de 400 ml pode? Você vai precisar mandar um container de caneca de 200 para chegar aqui, para não entrar, para depois voltar. Você vai perder esse dinheiro assim? Né? Então, faça a pesquisa, entenda onde você vai pisar primeiro. Né? E essa pesquisa, às vezes, e eu gosto de fazer isso também, tem uma modalidade de pesquisa que se chama pesquisa de entrevistas em profundidade. O que você faz? Então, essa empresa de canecas, eu vou lá, eu faço a pesquisa Desk Research, né, a pesquisa de dados secundários, mas vão ter ali umas 10 perguntas que eu não consegui
achar em dados secundários as respostas. Recentemente, o Manuel e eu fizemos uma pesquisa para uma empresa de gado Wagyu do Brasil. Cara, você não tem tanta informação de gado Wagyu. Caramba. Né? Aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos. Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato com 3, 4 fazendeiros de gado Wagyu, de todos os lados. E os caras deram informações super relevantes para a gente. Por exemplo, a empresa do Brasil queria botar uma operação no estado A. Todos os entrevistados falaram, vocês são loucos? Você sabe que a alimentação do gado sai de Kansas, do meio dos Estados Unidos, que é onde planta milho, e esse custo logístico para levar para esse estado vai matar o custo da sua alimentação para o gado? Você sabe quanto custa um acre de terra nesse estado versus um acre de terra aqui no meio dos Estados Unidos? Era 4 vezes menos. Né? Então, assim, são coisas tão interessantes que esses profissionais falaram para a gente que você refaz o projeto. Né? E você apresenta para a empresa, olha, você queria chegar por Nova York, acho que não é uma boa ter uma fazenda de gado em Nova York. Né? É melhor ter em outro lugar. Então, e aí a gente apresenta isso, né? Mas sempre com uma visão de que, olha, vamos fazer dar certo. A pesquisa, aquilo que você imaginava não é a realidade, mas como é que faz para dar certo? Que é a segunda etapa. Tá, mas para responder, pesquisa, sugiro, faça de dados secundários primeiro. Né? Maravilha. Se puder fazer com algumas entrevistas em profundidade com profissionais do setor, é excelente. Custa um pouquinho mais? Custa um pouquinho mais, mas são informações valiosíssimas. E depois, se você quiser, né, depois que a empresa fez essa primeira análise, quiser fazer, por exemplo, um tipo de pesquisa que aqui se chama Focus Group, né, grupo foco, você põe as pessoas numa sala, dá a caneca para eles experimentarem, gostei. Né? Isso também a gente pode fazer, existem vários tipos de pesquisa, né, que dá para fazer. Mas a inicial é essa. Vale a pena eu ir para os Estados Unidos? Eu vou ser competitivo? O mercado está crescendo? Eu posso entrar com o meu negócio lá? Sim ou não? Né? Então, esse é o primeiro passo para fazer essa jornada. E aí, no caso, o seu cliente recebe um relatório com uma apresentação, com essas respostas, vamos dizer, isso sempre com um viés muito estratégico, né? Não é só, o mercado está crescendo 20% ao ano. Tá? O que isso quer dizer? Também não é só compilação de relatórios de terceiros. Não. Há uma interpretação, uma análise, né? É uma análise. Inclusive com um prognóstico. Que essa é a parte mais difícil. Sim. Né? Porque fazer uma coleta de dados, um estudante secundarista faz. Mas e análise com uma visão crítica de negócios? Isso é que conta. E traçar um prognóstico também, né? Exatamente, que vem na segunda fase. Né? Então, essa pesquisa ela pode dar 3 possíveis resultados. Um não venha, a sua empresa ou esse mercado não vale a pena. Então, mas assim, aí eu entro numa questão, você já deve ter ouvido isso, né? De pesquisas de mercado que sinalizaram que o determinado produto seria um fracasso. Um exemplo clássico é o iPad, né? Que na época do Steve Jobs ainda vivo, pediu um instituto muito sério de pesquisa e sinalizou que não tinha mercado para o iPad, porque o iPad ninguém queria, porque não era um laptop, não era um celular, um smartphone, não tem mercado. Sim. Não tem mercado. Mas ele bateu o pé e falou, não, eu insisto e vou. E foi. Você já deve ter se deparado com isso, né? Com esse tipo de situação. E sempre as pessoas dão esse exemplo, né? Que é a exceção que comprova a regra, né? Isso. Porque para cada iPad que ninguém queria lançar, né? Ou que um maluco queria lançar e todo mundo falava que não, existem 1000 produtos que já diziam, não lançam. E as pessoas lançaram e quebraram a cara. Então tem uma estatística, né? Daí pega um caso emblemático para puxar. Exatamente, para dar essa motivação para o empreendedor não desistir, né? Mas, e também não é se a pesquisa sai, olha, não faça. Porque eu acho assim, não é algo muito, por mais que é um diagnóstico, né? Você tem dados, você está fundamentado, mas é algo assim muito rigoroso, vamos dizer assim? Não, mas às vezes não faça porque não dá para fazer, Abel.
Os Estados Unidos têm cotas de importação de ok. determinado produto que o Ok. cara não sabia. Aí já é um requirement que A China produz por 1/3 do seu preço. não justifica, entendi. Você vai vir assim? Mesmo assim você Mesmo vai vir? assim você Quer quer dizer, vir? você vai... Né? Você... Aí já não é nem um ato de persistência, mas teimosia. Exatamente. Teimosia, né? Exatamente. O seu produto, sei lá, para chegar aqui você tem que botar num container refrigerado, que o custo da logística vai ser proibitivo. Não sabia. Né? O teu produto não é aprovado pelo FDA. Não sabia. Né? O seu produto... Isso são casos reais que eu estou te dando, Sim, tá? de pessoas que... O seu produto, a sua garrafa tem um plástico e aqui agora a tendência, os distribuidores não aceitam se não for com rótulo reciclável. E o seu plástico não é. Ele tem que adaptar. Né? Se ele quiser vir, vai ter que... Não, e às vezes manda o produto com rótulo de plástico, chega aqui, ninguém compra, e aí? O que você faz? Manda de volta para o Brasil? Olha o prejuízo. Então, assim, o não fazer é a minoria dos casos, tá? No outro extremo, o que está? Vem já. Os Estados Unidos estão de braços abertos aqui, não tem esse produto. Tá todo mundo me ligando desesperado para fazer o que você faz. Onde você estava que eu estava louco? Demorou tanto para vir. Para vir. Isso também é a minoria dos casos. Né? Que são os extremos. Que são os extremos. 8 e 80. 8 e 80. O meio, o que é? Vem, mas se prepara, ajusta isso, ajusta aquilo. Você tem capacidade de produção? Você vai conseguir adaptar o teu rótulo? Você vai conseguir tirar o produto de uma embalagem plástica e botar ele num vidro, que é o formato padrão daqui? Você está disposto a fazer esses investimentos? Tem empresa que fala, não, para eu mudar a minha linha de produção, eu vou gastar 5 milhões de dólares, um caso real. Não vale a pena, então, eu ir. Outras falam, não, para fazer essa alteração, eu vou gastar 10 mil dólares. E eu posso vender $1 milhão? Vale a pena. Né? Então, quase sempre é esse o resultado. Vale a pena, até porque o empresário que chega a fazer uma pesquisa, uma empresa já é uma empresa mais robusta. Sim, já tem um porte, um porte melhor. E essa empresa quase sempre é competitiva. O que acontece? No Brasil, na América do Sul, na América Latina, ela já não tem para onde crescer. Né? Ela já domina aquele segmento e ela quer crescer um pouco mais, então vem jogar aqui na Liga dos Campeões, que é os Estados Unidos. Liga dos Campeões Série A, já ouvi também. Teve um convidado que falou que quer vir para os Estados Unidos é a primeira divisão, é a Série A. E agora você falando da Liga dos Campeões. Bacana essa analogia com futebol. Qual que é o principal, na sua experiência, mas o principal mesmo problema que o empresário vai ter que enfrentar caso ele negligencie essa etapa tão importante de se fazer uma pesquisa? O principal, eu sei que nós citamos já alguns aqui. Ele vai ter uma série primeiro que ele vai se frustrar. Né? Então a pior coisa assim porque tem gente que é muito rica, empresas que são muito ricas, e fala, perdi 10 milhões de dólares, não é nada. Mas você como brasileiro, eu como brasileiro, eu adoraria ver mais empresas brasileiras aqui. Né? A Graneiro está aqui, a Balduco está aqui, mas são poucos casos. A Natura, eu acho que está aqui, Boticário, não sei. Mas assim, não sei se estão também. Né, Mas tem exemplos, né, Antônio, que empresas brasileiras que tentaram várias estratégias. Sim. Algumas talvez conseguiram, algumas ainda estão tentando. Não encontraram ainda o caminho. Mas isso leva tempo também. Ganhar né, a América, vamos dizer Exatamente. Assim. Quase qualquer empresa que você, né, vamos falar de segmentos mais tradicionais, mais estabelecidos. Qualquer empresa que você vai pegar aqui, os líderes, a empresa tem 150 anos, 200 anos. Né? Você vê, qual que é uma empresa nossa aqui que está há muitos anos aqui e está remando? Por exemplo, o Banco do Brasil. Que é setor financeiro. Que é o maior banco da América Latina. E aqui... É um banco pequeno. É um banco micro. Né? Então, assim... Também só abrindo parênteses, conversei com o Carlos Omini, também foi nosso convidado. Sim, CEO sim.
Banco do Brasil Américas. que tem uma equipe maravilhosa lá. Recomendo a todo mundo, quando começar nos Estados Unidos, vai lá, porque eles vão te explicar como é que funciona o sistema financeiro americano, que é bem confuso para quem está chegando às vezes, né? Até parece que é menos moderno que do Brasil, mas esse é um exemplo, né? E tem gente que quer vir aqui, o cara tem 40% de market share no Brasil, ele acha que em 5 anos ele vai ter 5 dos Estados Unidos. Uau! Né? Só que a economia americana é 14 vezes maior que a do brasileiro. Então, exatamente. 5% do mercado americano é mais do que os 40% do Brasil. É o famoso erro o tamanho do mercado, se eu pegar 1%, então vai ser maravilhoso. Não pensem Essa assim. conta também não funciona. Não façam isso. Mesmo que é uma economia grande, a maior economia do mundo, mas os maiores players estão aqui, né? Os então, maiores um players. sócio olha para o outro e fala assim, pô, mas se a gente pegar, você já imaginou se a gente pegar 0,1% desse mercado de 30 bilhões de dólares por ano, a gente está multibilionário. Não é bem assim, meu amigo. Né? Você tem que vir aqui e fazer um plano real. Olha, eu vou vender no primeiro ano um container. Você está feliz com um container? Ou você está feliz com 1.000 clientes? Né? E a estrutura de custo também, não? Exatamente. É diferente, concorda? A matriz competitiva aqui... Totalmente. E a estrutura de custo aqui, posição relativa, também é diferente. Porque... Exato. E essa parte a gente faz na segunda etapa do trabalho. Então, a pesquisa, ela vai falar para a gente, não venha já ou venha com ajustes. A segunda etapa é o que a gente chama de estratégia de marketing e vendas. Okay. Legal, eu entendi. Eu só posso trazer o produto A, B, o C não, o D não, o E sim. Né? Ok, e agora? Como é que você vai fazer para esse produto ser relevante nos Estados Unidos? Como é que você vai fazer para você apresentar esse produto para o seu cliente? Porque a maioria das empresas não sabe nem por onde começar. Pois é. Né? A minha embalagem é de 12 ou de 6? E a caixa? E o tamanho? Mas para quem que você vai vender? Que canal? Né? Você mora aqui, você já deve ter percebido. O produto que você vê num Costco, por exemplo, que é se fosse um atacadista, isso, então. Né? Enorme nos Estados Unidos, e o produto que você vê no Target pode ser até a mesma marca, mas o produto é totalmente diferente. O tamanho. Segmentos diferentes. Exato, né? O sabor. Então, você precisa entender isso. Né? Mas você percebe, igual, mesmo empresas, indústrias de alto consumo, varejo, né? Varejo. Sim. Você atua no varejo. Claro. Eu percebo aqui um modelo muito orientado em volume. Margem de contribuição pequena. Sim. Ou seja, a margem unitária pequena, mas volume altíssimo, talvez pelo tamanho. Então, muitas vezes, o empresário brasileiro, que minha impressão em alguns setores é que no Brasil ele consegue uma lucratividade maior. E aqui ele precisa vender muito, tem uma escala enorme. Se ele não tiver escala, ele não vai conseguir sobreviver. Porque o mercado é tão grande, tão robusto, como a gente falou, mas você tem players tão bem estabelecidos que vendem numa condição tão favorável para o consumidor, até para atrair, né, gerar vendas, que ele chega, às vezes, com uma expectativa, mas para ele ser lucrativo, ele vai ter que ter uma curva de aprendizado aí, muitas vezes dolorida. Sim. Porque ele não vai ter uma lucratividade que muitas vezes ele encontra lá na América do Sul, vamos dizer, lá no Brasil. E que aqui, muitas vezes, lógico, depende de cada setor, né? Mas eu tenho a impressão, porque às vezes eu vejo ofertas e descontos que eu falo assim, não é possível, isso não tem margem para isso, por que esse pessoal está vendo isso? Entendeu? Às vezes você nunca percebeu isso? Sim, mas às vezes assim, como você é é melhor isso? liquidar do que ficar com Entendeu? isso. Né? Então, né, nesse ponto, o que acontece? Né? Qual que é a beleza desse mercado aqui? Para tudo tem um nicho. Para tudo tem um nicho. Né? Tem o terno de $30 mil e tem o terno de $50. E no meio tem milhões de tipos de ternos. Então o italiano vende o caro, o chinês vende o barato. Será que nesse meio outros players poderiam entrar? Seguramente entram. Né? E as pessoas têm que entender isso. Tem tanto nicho que se eu identificar e eu me preocupar com esse nicho e trabalhar bem esse nicho, eu não preciso ir lá brigar com
Vamos usar um exemplo aqui de alimentos. Pão. Para que eu vou brigar, por exemplo, com a Bimbo? É a maior que eu acho que do mundo. Okay. Eu acho. É uma das Américas, eu sei que é uma empresa E mexicana. é líder aqui nos Estados Unidos. Também, tem todas as marcas. Mas se você vai num Costco, por exemplo, e você quer comprar um pão francês não congelado, que é shelf stable. Shelf stable é aquele que ele fica lá sem estar na geladeira. Que dure 6 meses. E que você chega em casa, você coloque para assar. Em 10 minutos ele está pronto e está maravilhoso o pão. Tem uma empresa francesa que faz esse pão. E eles têm essa tecnologia de botar um petzinho dentro de uma embalagem a vácuo que mantém o pão fresco. Você precisa bater de frente com a Bimbo? Não, mas se você achar o cliente, como por exemplo o Costco, que vai comprar 30 containers por mês desse pão, não é um bom negócio? E talvez, imagino, até lucrativo, né? Muito lucrativo. Bem lucrativo. Muito nesse lucrativo. Caso, né? O que eu costumo dizer para... Segue então a matriz do Michael Porter. Totalmente. Né? Segue. E tem coisas que... Vamos focar no Brasil. Tem coisas que o Brasil é muito competitivo. Toda a parte, né, de agroindústria. Né? Tudo que tem a ver... Frutas. Tudo que for agro. Né? Tudo que for... depois, a única coisa que tem que ver bem é que tem muitas restrições para produtos agrícolas, né? Questões sanitárias e também para defender os produtores locais aqui, tem essas barreiras, né? Mas o Brasil é muito, muito competitivo em várias coisas. Mas o que o Brasil não é competitivo? No pensamento estratégico, né? O vamos que vamos é que quebra as empresas brasileiras. Né? Ninguém está afim de fazer aqueles exercícios de 70%, o japonês, né? 70% do tempo planejando, 30% executando. O brasileiro, cara, se ele puder só executar e bater na cabeça na parede 20 vezes, ele vai fazer. Tá vendo? Né? Isso é importante para você que está nos ouvindo. O Antônio deu um exemplo muito bem colocado dos japoneses, né? Tem uma frase, Antônio, que eu gosto muito, que o japonês diz o seguinte: todo tempo, entre aspas, perdido no planejamento é ganho na implementação, na execução. Então, o Brasil precisa aprender um pouco, né? Pouco não, muito, com os japoneses. O brasileiro é muito afoito, é dinâmico, é empreendedor, sim, mas às vezes coloca o carro na frente dos bois, né? Ou ultrapassa etapas, ou queima etapas, que são etapas essenciais de aprendizado. O planejamento não é um tempo perdido. Não né? Não é um tempo perdido. Tem uma frase também do Abraham Lincoln que diz: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando meu machado. O que é isso? É planejando. Exato. Que aí eu dou uma machadada, eu derrubo a árvore. Correto? Exatamente. Então é de uma sabedoria, de entender, se preparar. E o processo de preparação para vir para o mercado americano? Então, esse daí é o que a gente chama, né, da estratégia de marketing e vendas. Né? Então, vamos pegar agora o seu produto e vamos americanizar esse produto. Bacana, gostei. Tá? Não tropicalizar ele e querer impor uma... Esquece. Então, vamos usar o exemplo do pão. O que é americanizar um pão? Não tenho nenhuma ideia, quero aprender, vamos lá. Eu também nunca fiz o projeto de pão, mas eu fiz projetos de coisas similares, tá? Por exemplo, o seu pão pode ser de farinha de trigo orgânica? Se sim, venha já, porque está todo mundo querendo comprar tudo que é orgânico nos Estados Unidos. Esse nível de consciência aumentou aqui na América. Muito. Não dá porque o trigo no Brasil é tudo transgênico, não sei o que, transgênico e tal, não sei o que. Beleza. Então vamos com o pão comum. Ok. Esse pão aí, ele dá para ter um custo X? Dá. Então tá. Então vamos explorar mais. Mas esse pão aí é o pão francês, baguete, ou você também consegue fazer um bagel? Aí o cara não sabe nem o que é bagel. Que é o bagel. Né? Mas também no Brasil não é. Exatamente. Não faz parte da cultura. Então, eu não, mas, enfim, eu não vou fazer o bagel porque eu não tenho a máquina para fazer bagel. Então tá. Então, esse pão francês, tá? Como é que a gente vai fazer para ele dar certo? Lembrando, é para dar certo, tá?
Ah, tá. Então o pão francês eu consigo fazer nessa embalagem aqui de papel. Não pode ser embalagem de papel. Tem que ser embalagem de plástico, porque todos os seus competidores estão nessa embalagem de plástico, que fica em pezinha, que tem o ziplock, que o cara abre e fecha o pão de novo para ele ficar fresquinho. Você consegue fazer isso? Agora não, mas em 6 meses eu consigo botar uma linha chama Doi Pack, essa embalagem, né? Uma embalagem Doi Pack. Ok, então anota aí. Então você começa, aquele pãozinho francês que no Brasil vai no saquinho plástico, aqui ele tem que chegar com outra cara. Ah, mas Antônio, vai custar o triplo do preço. Eu falei, não tem problema, meu amigo, o americano ele paga. Ele paga. Se ele gostar, se esse negócio resolve o problema dele, ele paga. Né? Ah, mas vai sair de 20 centavos de dólar para 80 centavos de dólar. Ainda está barato. Tá? Ainda está barato. Então, vamos fazer o pão desse jeito aí. Que então, é o processo de americanização. Americanização. Aí o meu pão chama, não sei, fala uma tribo de indígena aí. Nossa, Yanomami. Yanomami. Meu pão chama Yanomami, padaria Yanomami. Eu posso vir com padaria Yanomami aqui, com uma marca dessa? Creio que não. Nem sou não é minha área, mas acredito que não. Não posso, né? Então, o que eu costumo brincar, né? Nos Estados Unidos é muito fácil criar uma marca. É só você usar um adjetivo e um substantivo. Um adjetivo para alimentos, nature, health, green, qualquer coisa desse tipo. E o substantivo é um riacho, ou uma fazenda, ou né? Creek, farm, ranch. Tinha reparado, e de qualquer coisa que você criar, né? Por exemplo, o Aldi, né? O supermercado europeu lá que está aqui. Eles têm a marca deles. O leite chama Friendly Farms. Cara, é um leite comum, né? Mas eles entenderam isso. Friendly Farms. Né? Então, qualquer coisa assim, você consegue criar uma marca. Tem que ver se ela está disponível, tem que fazer a pesquisa, etc e tal. Mas o pão Yanomami, eu garanto, não vai vender. Mas o Friendly Bread vai vender. E é o mesmo pão. É o mesmo pão. É o mesmo pão, só mudou o nome, só mudou a embalagem. E se você conseguir, né, esse contrato, esse cliente, ele vai vender. Se tiver no preço certo, se tiver na embalagem bonita. Né? Então, por exemplo, o gosto visual do latino-americano em geral, né? O nosso tipo de design, ele reflete muito a natureza nossa. Né? Como é que é a natureza do Brasil? Floresta, cada árvore é de um jeito. A fauna e flora é bem diversificada. Você vai numa cidade do Brasil, toda casa uma igualzinha do lado da outra? Não, a gente gosta. Se o meu vizinho tem a casa branca, eu vou ter a casa rosa. O outro tem a casa amarela, né? Não tem uniformidade. Isso se traduz no estilo de design das nossas coisas. Você já percebeu aqui como você vai num supermercado, como é tudo alinhadinho, como tudo é clean. As né? casas também, as né? Casas, os condomínios, tudo a rua, certinho, padrão, a grama está cortadinha, a árvore Até a caixinha de correio, ela é simétrica, na mesma altura, né? Americano gosta do quê? Vamos falar de design de embalagem. Americano gosta de simetria. A gente não liga para simetria. Americano gosta de embalagens clean, menos é mais. A gente gosta de... Primeira coisa que o empresário brasileiro quer fazer. Bota o logo, parece que não precisa, meu amigo. Feito pavão. Né? Põe o logo pequenininho, né? Põe o pão, não precisa... né? Põe um pão pequenininho, deixa uma coisa mais clean, mais leve a sua embalagem. Né? Isso é todo um processo de adaptação. Isso tudo é uma americanização. É americanizar o produto. Que é como você... Né? Maravilha. Por exemplo, uma coisa que pouca gente dá atenção. Você já recebeu algum e-mail... fulano de tal, @ nome da empresa.com. sei lá, SW? Não, também não. Aqui você recebe o e-mail fulano de tal, @ empresa.com. Não é? Sim, mais comum. Mais comum. Se vem um ponto, alguma coisa, você fala, opa, isso aí é spam. Foge do... Isso aqui, não conheço essa empresa, não é dos Estados Unidos, não quero. Então... O domínio é .com. Claro. Quase que uma regra.
Totalmente. Correto. Ah, não, vou começar a vender no Brasil, mas o meu site ainda está em português, ou eu vou lá e faço aquele tabzinho em inglês, mas e tá .com.br. Esquece, você não vai vender. E um domínio é algo, tipo assim, Sim. algo bem tem que ter, né? O seu é .com, não é? .com. Abel. Eu tenho os dois, né? Até verdade. o .net, eu tenho o pessoal já meio torce o nariz. .br. Só que a pessoa que clica hoje no meu abelfiorotti.com.br vai pro... Eu só mantenho, mas o que eu divulgo é o .com. Claro. abelfiorotti.com. Exatamente. Outra coisa básica que as pessoas também às vezes não querem fazer. Põe o telefone lá, mais 5511, mais 5521, mais 55... Você acha que o americano vai ligar pro Brasil para pedir o teu produto? Lógico que não. Não. Sem chance. Sem chance. Põe o telefone aqui nos Estados Unidos, que caia lá no Brasil, não tem problema. Pode atender, e hoje com a automação, né? Você vai atender numa central telefônica, compra uma linha aqui, exatamente, não tem desculpa. Antônio, um caso que você possa citar de uma empresa que fez isso, brasileira, e que está colhendo bons resultados, que americanizou seu produto, um case que a gente poderia citar. Um case, assim... Um case que a gente poderia citar, que pode eventualmente ser uma referência, com certeza, já que é um case de sucesso, né? Até lá no meu canal tem uma entrevista excelente, tá? De uma das pessoas que eu acho que mais entendem dos Estados Unidos, é um profissional excelente, que se chama Eric Volavicius, da Balduco. Tá? Ele é o diretor de marketing da Balduco Estados Unidos. Que é uma empresa brasileira que tem atuação aqui nos Estados Unidos. Que há anos, há décadas, vem trabalhando duro para chegar onde eles estão hoje. Né? Então hoje, Balduco é o sinônimo de panetone nos Estados Unidos. Que bacana. É um produto que para o americano é algo... É algo... Né, que a gente chama em marketês, né? Tem penetração baixa. Não são muitos os americanos que consomem. Né? Mas eles têm o panetone, tem os wafers, tem as torradas, e esse é um caso excelente, né? Que bacana. De então como Balduco, que é uma empresa originalmente da onde? De São Paulo. De São Paulo. Que tem uma atuação forte no Brasil. Forte. Mas hoje nos Estados Unidos é um exemplo de sucesso. Eu acho um exemplo. Que Por quê? Começaram, isso tudo está lá na entrevista dele, tá? Vou fazer um recap básico aqui. Eles começaram exportando o que tinha, aí viram que podia ter um negócio bom aqui, aí foram adaptando, e hoje, né, você pega um produto da Balduco, vamos falar dos wafers, por exemplo, eles são feitos aqui em Miami. Eu nem sei se no Brasil usa esse termo, mas é o biscoito... É o biscoito wafer. Aquele no wafer, Brasil usa esse termo mesmo? O biscoito wafer, por exemplo. Tá? É o mesmo a terminologia, porque quando a gente usa, eu gosto de... Para o nosso interlocutor, às vezes... A pessoa que está na audiência, mas é o mesmo termo, né? Exato. Não muda. Ou lá em São Paulo a gente fala bolacha. Né? Bolacha. Mas que eu queria entender, a bolacha. O biscoito, a bolacha é o wafer. Né? Bolacha. Por exemplo, uma coisa que eles fizeram muito bem, produção local. Eles produzem tudo aqui. Produzem aqui. Não importam nada. Não, importa. Importa alguma coisa. Mas, por exemplo, essa Mas o linha... panetone? O panetone é feito no Brasil. Não produz aqui. Não. Ok. Mas vou usar o exemplo do wafer, tá? Porque é o que eu conheço melhor. O wafer é feito aqui, né? Não consigo no começo fazer uma fábrica. Claro que não, ninguém está falando para você fazer uma fábrica aqui no começo. Mas sonhe em um dia ter uma fábrica aqui. Por quê? Porque você coloca um loguinho de uma bandeira americana made in USA, o americano já fala, opa, já gostei. Por exemplo, eles têm os wafers deles, eles são kosher. Sabe o que é kosher? Kosher são os produtos que a comunidade judaica aceita. Bacana, não sabia. Produto alimentício que não é kosher, você já perde muito mercado. Né? Então, começa a prestar atenção nas embalagens aqui, você vai ver um círculo com um U dentro. Isso, se eu não me engano, é Orthodox Union, que significa, que são os rabinos que certificam os produtos kosher. Produto feito nos Estados Unidos, não quer dizer que você tem que fazer aqui, mas vários detalhes, por exemplo, produto é certificado kosher, que é da comunidade judaica aqui. Por que é importante ter? Porque a comunidade judaica é enorme? Não
nem é tão grande, mas os compradores das grandes redes, eles pedem que o seu produto seja certificado kosher. Dá uma credibilidade. Dá uma credibilidade, que o seu produto seja, né, que a sua empresa seja certificada BRC, depois a gente pode falar mais, mas é uma certificação tipo ISO, né? Mais para as empresas de alimentos. Então, uma série de coisas que você precisa buscar para fazer essa americanização, né? E a terceira etapa é, agora vamos sair para vender, né? Que feira que eu vou participar? Que distribuidores que eu vou buscar? Em que região? O que eu vou oferecer para eles? Qual que é o meu diferencial? Qual que vai ser a minha lista de preços? Que material de ponto de venda eu vou dar para eles para ajudar? Eu vou ter um orçamento, porque aqui se chama de slotting fee. Slotting fee é o preço que você tem que pagar para o seu produto entrar no supermercado. Você tem que pagar um valor para ele te dar um espacinho da gôndola ali. No Brasil também, hoje já tem já isso. tem. Né? Então, assim, esse é o plano de Sim. marketing e trade que você tem que fazer e apresentar para os seus distribuidores, né? Então, basicamente, existem outras e outras, né? Mas o tempo tá curto. Pesquisa de mercado, estratégia de marketing e vendas, plano de trade e plano comercial. É isso que as empresas precisam fazer para começar. Não quer dizer que vai dar certo. Para começar de maneira correta. De maneira correta. Esse seria o beabá, o beabá. Step by step. Step by step. Passo a passo para você. Antônio, cara, uma aula, hein? Então, assim, obrigado por ter maravilhado, me convidado. Maravilhado. Só que a gente tem, você sabe muito bem, você também tem canal que... Sim. O YouTube, se fica muito longo, acaba, perde um pouco. Fazer uns cortes depois. Nós vamos fazer, com certeza. Não, vamos fazer vários cortes, né? Mas, assim, muito bacana, que aula, que experiência, né, que você tem e quem nessa quiser, área. né, também ter mais detalhes sobre tudo isso que eu falei, entra lá no site ebayinsiders.com, tem tudo que estou falando lá, tem lá escrito. Está lá escrito também esse processo, né? Nós vamos colocar novamente, né, o site. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aqui, alguma mensagem para nosso telespectador, para nossa audiência. Se você tiver alguma mensagem, o momento é esse. Eu acho, primeiro, obrigado, né? Eu torço muito pelo sucesso aqui do canal e dos seus negócios, né? O Abel é uma pessoa que eu confio. Quem tiver, né, buscando abrir a empresa aqui, fazer isso, né, considerem sem dúvida o Abel. Mas o recado, eu acho que assim, o brasileiro ele é muito forte. O brasileiro é bom no que faz, né? Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente cuida do cliente, a gente tem capricho, mas vamos começar a planejar, tá? Com calma, não sai fazendo as coisas loucamente aí, não sai no vamos que vamos, porque isso é o que vai quebrar a sua empresa, né? Então, vem para os Estados Unidos? Vem, mas se prepara, né? A gente falou aqui, aprende inglês, aprende espanhol, no seu lado pessoal, família também, prepara a sua empresa, né? Faz a coisa bem feita, porque o que a gente quer aqui é caso de sucesso. Exato. Né? A gente não quer mais tantos casos de insucesso, por teimosia ou por ignorância. Então, se prepara, né? Busca os profissionais corretos, busca a informação, sempre informação, e vem aqui para absorver, né? Você não vai chegar ensinando nada para ninguém. Você vai chegar para aprender muito. Então, tem essa postura que vai ser uma jornada longa, mas para quem dá certo é maravilhoso, né? Maravilha. Antônio, poxa, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado pela deferência, pela honra. Veio lá do Texas, hein? E o homem, a agenda dele é muito puxada. Vocês viram aí, um executivo com extrema experiência prática de negócio aqui nos Estados Unidos e uma visão do processo de americanização. Aprenda esse nome. Quer vir fazer negócio nos Estados Unidos? Segue os passos aí e segue também o site lá do Antônio. Se você gostou desse bate-papo, compartilhe, passe para um amigo, inscreva-se no nosso canal e participe. Vamos fazer essa mensagem chegar cada vez mais para o maior número de pessoas, multiplicar essas lições, esses ensinamentos, para conseguirmos, passo a passo, construirmos aí uma comunidade brasileira nos Estados Unidos cada vez mais, já é uma comunidade dinâmica, mas uma comunidade mais forte, mais instruída e também com bastante progresso neste país abençoado que é os Estados Unidos. Deus te abençoe, como sempre digo. Vamos em frente!
Show. Bom, né? Muito bom. Aqui, ó. De novo. Pô, Obrigado. ele é host de YouTube, ele é top. Muito bom.